Então essas são emoções básicas, a gente não escolhe sentir ou não. Na nossa capacidade, né, na nossa humanidade, a gente vai sentir. Isso não é uma escolha, é como respirar. A questão é o que a gente faz com essas emoções, porque sentir medo, por exemplo, né, que muitas vezes é uma sensação ruim, mas é importantíssimo, porque é o que faz a gente ficar em alerta, né, vocês que trabalham aqui na obra. Se em algum momento vocês sentem medo, o que isso gera em vocês? Um alerta, pedir ajuda, tomar cuidado. A tristeza fala sobre uma situação que é ruim, que me faz me sentir mal, um luto, uma perda. Então fala sobre a gente estar precisando de algumas coisas. Então cada uma das nossas emoções tem uma importância. O que faz com que elas adoeçam a gente é como a gente lida com elas. Então muitas vezes a gente esconde essas emoções, a gente reprime essas emoções, né? Socialmente existem emoções muito proibidas, né? Algumas para o gênero masculino, algumas para o gênero feminino. E a própria dinâmica familiar de cada um de vocês, quando vocês eram crianças, também fez com que cada um aprendesse, né? Às vezes a reprimir algumas emoções, porque é natural. E agora, como adultos, a gente precisa repensar isso de forma madura, responsável com nós mesmos, para a gente poder reavaliar essa questão de como a gente vive as nossas emoções e, assim como a gente cuida do nosso corpo, cuidar também da nossa mente. Então, esse é o mito, né? De que ser bem resolvido é ser indiferente, de que ser forte é dar conta de tudo sozinho. E, na verdade, isso é uma fuga, né? Isso é uma forma da gente não entrar em contato com o que a gente sente, porque às vezes a gente sente ameaça, a gente fica ameaçado de sentir aquilo, a gente tem dificuldade de expressar, né? A gente acha que as pessoas vão criticar a gente por sentir tristeza, né? Por sentir medo. Então, não, homem não pode sentir tristeza, homem não pode sentir medo. E aí o universo masculino aprende muito a ficar fechado, né? Fechado em si mesmo. Tá? E isso é uma coisa muito perigosa mesmo. Se conheça. Então, veja, uma forma da gente conseguir lidar com as nossas emoções é a gente se conhecer. Por quê? Como eu falei no início, existe toda uma cultura que rege um pouco dessas repressões, mas existe um processo todo individual, onde cada um de vocês entendeu, né, essas emoções e lida com elas de forma diferente. Então, se conhecer é uma forma de prevenção, é uma forma da gente aprender a lidar com nós mesmos. Essa relação do eu com o eu, né, gente, é uma coisa que é muito pouco ensinado pra gente. A gente cresce aprendendo a lidar com o outro. Então a gente tem que fazer para ser agradável ao outro, né? A gente tem que emprestar alguma coisa porque a gente tem que ser bom, a gente tem que ajudar ou a gente tem que dizer sim porque é mal educado dizer não. Então a gente é muito ensinado a viver pro outro, pro mundo. Ninguém ensina a gente a viver pra gente. Como é pra você? O que você precisa? O que você está sentindo? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa pensar sobre, senão a gente passa o resto da vida reféns dessa educação e vivendo pro outro, pro mundo, pro externo e não consegue perceber quais são as nossas necessidades. Tá bem? Então, nós somos... Esse se conhecer, né, fala sobre você entender que todos nós somos formados por experiências, referências e individualidade. Então, experiências, cada um aqui tem a sua experiência de vida e isso impactou cada um de vocês de uma forma diferente. Cada um de vocês teve referências diferentes, né, que às vezes são os familiares, a forma que a família funciona, né, tem gente que teve pai muito rígido, teve gente que teve um pai mais amoroso, então essas coisas diferentes impactam a gente de forma diferente, né, então não existe uma receita de bolo que eu vou chegar aqui para vocês e falar, olha, essa é a verdade de todos nós, é assim que funciona para todo mundo. Não, por isso a importância da gente entender a individualidade, como que a gente sente as coisas. Às vezes a gente pega irmãos, né, que vivem coisas muito parecidas, porque tem pais iguais, situação de vida igual, e eles são pessoas totalmente diferentes. Porque eles sentiram aquelas situações e eles reagiram àquelas coisas que aconteceram de formas diferentes. Então, para a gente aprender a lidar com a gente, é importante que a gente se conheça, entenda um pouquinho melhor sobre nós. Hoje, uma ferramenta boa para isso é a terapia, né, que vem melhorando muito, né, assim, tem diminuído o preconceito, mas ainda existe muito preconceito contra a terapia, né, no sentido de terapia é coisa para louco. E aí, assim, eu vou falar uma coisa de uma forma um pouco debochada, mas é porque é isso mesmo, todos nós somos um pouco loucos. Todos nós temos os nossos desajustes. A questão é, a que ponto eu vou deixar que esse desajuste aconteça?
Vou deixar que esse desajuste chegue lá na pior possibilidade, quando eu já não vou estar conseguindo dormir, quando eu já vou estar estressado, quando eu já vou estar numa tristeza profunda? Ou eu vou cuidar desse desajuste, vou reconhecer que existe esse desajuste e vou cuidar dele? Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, tá? Então o vínculo ele tem o poder de cura quando ele é íntimo. O que é um vínculo íntimo? Gente, relação a gente tem com um monte de gente. A gente tem uma relação com um monte de gente da família, a gente tem relação com um monte de colega, mas vínculo é uma coisa diferente. Vínculo fala sobre intimidade, fala sobre você compartilhar a sua intimidade. Tem muita gente que é circulado por um monte de gente de família, que tem esposa, que tem filhos, que tem um monte de amigos e se sente solitário. E se sente solitário, e se sente sozinho. Por quê? Porque não tem intimidade. Intimidade fala sobre você abrir para o outro a sua humanidade. Você poder se sentir seguro com o outro para falar as coisas que você errou, as coisas que você tem vergonha, as coisas que você tem medo de ser rejeitado, as coisas que você sente. Isso é intimidade. Dividir conta, né? Dividir o que cada um vai fazer dentro de casa, coisas práticas apenas, não é intimidade. É conviver com alguém, é uma convivência apenas. Tá? Então muitas vezes a gente não usufrui, né, dos possíveis vínculos que a gente tem próximo. A relação de pai e filho, né? Muitas vezes é uma coisa muito mais de mandar aquela pessoa fazer isso, do que de troca, né? De saber como é que aquela pessoa tá, de falar como é que eu tô, porque às vezes a gente vai chegando, o filho já tá numa idade que a gente já pode fazer esse tipo de troca. Então é muito importante a gente usufruir dos vínculos que a gente tem. Assim como muitas vezes as pessoas vêm querendo compartilhar coisas com a gente, e se aquilo é uma coisa que não faz sentido pra gente, ou que a gente tem medo de sentir, a gente também rejeita. E aquela pessoa às vezes quer intimidade com a gente, quer entrar em contato com a gente, mas acaba não conseguindo, tá? Então a gente só vai conseguir usufruir dos benefícios de um vínculo que traz segurança, né, que faz a gente se sentir visto, acolhido, apoiado na vida, se a gente tiver intimidade. Então, formas de afeto, né? O toque, né, que é a forma de afeto, então carinho, abraço, colo, tudo isso é afeto. A escuta, né? Escutar o outro é uma forma de afeto, porque quando a gente, um amigo, alguém da família chama a gente, quer conversar alguma coisa com a gente, e a gente para e escuta aquela pessoa, a gente está gastando o nosso tempo, a gente está atento ao outro, e aí a gente está sendo afetuoso, né? Aquela pessoa naquele momento precisa da gente, assim como a gente também pode gastar o tempo das pessoas que amam a gente, para falar, né? Então a escuta, ela é um ato de afeto. Compartilhar, né? Ou seja, falar um pouquinho sobre a sua vida e deixar que o outro fale sobre a sua vida também é um ato de afeto. Pedir, porque quando a gente pede alguma coisa para alguém, a gente confia. Então, quando alguém pede, alguém que a gente ama, pede alguma coisa pra gente, não é gostoso a gente chegar lá e fazer alguma coisa por ela? E se sentir útil, sentir que a gente fez a diferença na vida daquela pessoa? Você também tem o direito, e isso não vai ser um trabalho pro outro, né? As pessoas têm muito essa frase, não quero dar trabalho, não, deixa que não precisa, não quero dar trabalho. Mas você tira a possibilidade do outro também experimentar e te dar, e te ajudar, e se sentir útil na sua vida, né? Então, tanto o pedir como o ajudar. Confiar é uma forma de afeto, né? O apoiar e o respeitar. Que quer dizer o quê? Às vezes as pessoas vão ter ideias diferentes, sentimentos diferentes, né? Opiniões diferentes. E a gente precisa ter um respeito sobre isso, porque como a gente falou lá no início, cada um tem uma criação, uma referência, uma vivência diferente. É natural que a gente seja diferente. A gente tem opiniões diferentes. Então eu posso ter a minha, né? Mas eu não preciso impor a minha no outro, né? Isso é a gente acha que pra gente ter um bom vínculo a gente tem que pensar tudo igual, fazer tudo junto. Não. Você pode ter um bom vínculo com uma pessoa, desde que você respeite a opinião, as diferenças, né? E ter um encontro positivo. Responsabilidade afetiva tem a ver com o quê? Com a gente ser responsável, não só pelo que a gente sente, mas também pelo que as pessoas em nossa volta sentem. Ou seja, falar o que a gente quer, não, mas é a minha opinião. Mas se você sabe que isso vai machucar o outro, se você sabe que isso é um ponto fraco do outro, por que a gente está falando? Porque isso se chama responsabilidade afetiva. Às vezes aquela pessoa está passando por uma coisa que você não sabe.
Então, assim, a crítica maldosa, a crítica pela crítica, é algo que a gente precisa banir da nossa vida, né? Porque às vezes a gente nem precisa falar nada, mas só da gente tratar aquela pessoa bem, isso já tem um significado enorme para uma pessoa que está em sofrimento. Então, responsabilidade afetiva é a gente entender que o que a gente faz, o que a gente fala, impacta as pessoas que estão à nossa volta, assim como nós também somos impactados. Então, fazer um mundo melhor é sermos pessoas melhores, né? É entender que o que você diz e faz afeta as pessoas em sua volta. Então, o que não é empatia, né? Quando a gente fala de empatia é o quê? É a gente ser amoroso, é a gente ser cuidadoso com o outro. É alguém chegar pra você, compartilhar alguma dor, alguma coisa com você, e aí sempre vai ter pessoas que vão falar, né? Mas comigo foi muito pior. Então, às vezes o filho tá querendo falar alguma coisa, né? O irmão tá querendo falar alguma coisa, e a gente, não, mas comigo foi muito pior. Isso daí é besteira. Aí você não tá acolhendo aquilo que a pessoa tá trazendo, porque dor é uma coisa individual, né, gente? A gente não tá numa competição de quem teve uma vida pior. Né? A gente tem que estar na vida para compreender a dor de cada um. Então, o sentimento, ele é individual. O fato de você não sentir daquela forma não quer dizer que todo mundo tem que sentir da forma que você sente. E vice-versa. Então, o fato de você ter um colega que resolveu uma situação de uma forma bem simples e você está tendo dificuldade de resolver aquela situação, não quer dizer que você é pior do que aquela pessoa. Quer dizer que aquilo te impactou de uma forma diferente. E é importante que você acolha. Então, você não é a doença. Quer dizer o quê? Estou adoecido, né? Estou ansioso, estou depressivo. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas, né? Importante a gente entender. Gente, a gente não é a doença, a gente está adoecido. Né? Essas são doenças que têm cura, que precisam ser tratadas. Tá? Então, a gente tem muito essa forma de se definir, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nananã, eu sou... Então, a mesma coisa com a doença, a gente fala, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou... Como se isso não tivesse como resolver, então é isso mesmo, vamos manter... Não, isso é algo que pode ser tratado, né? Então, sofrer faz parte da vida, é humano, faz parte dos nossos desafios de estar na vida, né? Mas às vezes, quando o desafio fica grande demais, né? Ou seja, eu não estou conseguindo resolver um problema, né? O sofrimento fica maior do que eu posso lidar. E aí, essa é a hora de pedir ajuda. Essa é a hora de pedir ajuda. Ah, mas eu pedi ajuda da minha família, etc. Sim, mas às vezes sua família não tem a capacidade de te ajudar efetivamente em tudo que você precisa. Aí você precisa buscar uma ajuda profissional. Para isso que servem os profissionais da área, tá? Então, da mesma forma que adoecemos, nós podemos curar, podemos resolver. Então, ser feliz não é viver sem dor, e sim saber lidar com a dor de forma cada vez mais eficiente quando ela se fizer presente. Quer dizer o quê? Desafio a gente sempre vai ter na vida. Isso não tem a ver com a gente estar feliz ou não. Tem muito essa frase, né? Felicidade plena. Isso não existe, gente. Isso é besteira, não existe. Não existe felicidade plena. Existe a gente se sentir bem na vida, existe a gente lidar com os desafios de uma forma melhor, sem precisar, às vezes, sofrer tanto por algumas situações, ou seja, aprender mesmo novas formas de lidar com algumas situações, né? E isso faz com que a gente tenha uma vida mais leve, né? Que a gente passe mais tempos felizes, à vontade, mas lidar com os desafios é uma coisa natural, existe para todo mundo. Então eu quero que todo mundo se levante. Vamos lá, continua aqui. Pronto, todo mundo em pé. Agora eu vou pedir pra vocês ir até uma pessoa ou algumas pessoas que você gosta, que você trabalha, que você está há muito tempo. Segura na mão e fala pra essa pessoa, você pode contar comigo.